Olá, galera do Supletivo Maria Helena. Vamos a mais uma aula de Geografia. Dando continuidade aí ao capítulo 2, página 9 da nossa apostila. Vamos falar um pouquinho aí dos mapas e também da Rosa dos Ventos. Os primeiros mapas mundi com continentes, oceanos, foram feitos por cartógrafos europeus. Isso explica a posição da Europa acima da África e de outras terras. Você já sabe que a Terra tem dois polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul. A partir desses dois polos, estabeleceram-se duas direções, Norte e Sul. Partindo dessas duas direções e do movimento de rotação da Terra, podemos encontrar outras direções. Quando tomamos como ponto de referência o Sol, olhando para o Polo Norte, deixamos para trás o Polo Sul. À nossa direita vai estar o leste ou nascente, onde o Sol nasce todas as manhãs. À nossa esquerda vai estar o lado oeste ou poente, onde o Sol se põe todas as tardes. Temos, portanto, os 4 pontos de direções fundamentais, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Partindo desses 4 pontos fundamentais, nós vamos encontrar os pontos de direções intermediários, que são nordeste, entre norte e leste, noroeste, entre norte e oeste, sudeste, entre sul e leste, sudoeste, entre sul e oeste. Esses 4 pontos intermediários são chamados de pontos colaterais. Podemos ainda traçar outras direções, que são os pontos subcolaterais. A imagem que mostra todas essas direções, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, é chamada de Rosa dos Ventos. Uma das formas mais seguras de se localizar é usar um aparelho chamado bússola, uma antiga invenção dos chineses. É semelhante a um relógio, só que em vez das horas, vai ter marcados pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. E em vez dos ponteiros, vai ter apenas uma agulha imantada, que aponta sempre para o norte. Sabendo a localização do norte, fica mais fácil encontrar os demais pontos na superfície terrestre. Os pontos de orientação que acabamos de estudar dão apenas um rumo e não a localização exata de um determinado lugar. Por exemplo, Brasília está ao norte de São Paulo e a leste de Belém, certo? Então, Brasília e Belém estão ao norte de São Paulo. Não podemos esquecer que essas cidades estão localizadas, distantes umas das outras. Para sabermos com exatidão a localização de uma ilha, de uma cidade, de um porto, nós vamos utilizar as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias traçadas no globo terrestre, os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas paralelas ao Equador. A própria linha imaginária do Equador é um paralelo. São linhas circulares que giram ao redor da Terra. Esses paralelos são de 360 graus, certo? O maior paralelo é a linha do Equador, por estar localizada na parte mais larga da Terra. Os meridianos são linhas semicirculares de 180 graus. Cada meridiano tem o seu meridiano oposto, que são os antimeridianos. Esses meridianos formam uma circunferência. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho. Convencionou-se o meridiano de Greenwich, que fica localizado aos arredores da cidade de Londres, o principal meridiano. Com base nos paralelos e meridianos, nós temos aí as coordenadas geográficas,
que são medidas em graus que você pode encontrar qualquer ponto na superfície terrestre. Essas medidas em graus na superfície terrestre são chamadas de latitude e longitude. Os paralelos são substituídos por latitudes, os meridianos são substituídos por longitude. Latitude é a medida em graus de 0 a 90, que vai da linha do Equador a qualquer ponto na superfície terrestre. O Polo Norte possui 90 graus de latitude, que são chamados latitude norte. O Polo Sul também possui 90 graus de latitude, também chamado de latitude sul, totalizando aí 180 graus de latitude na superfície terrestre. Longitude são distâncias em graus que vão de 0 a 180. Qualquer lugar ou objeto próximo ao meridiano de Greenwich tem 0 graus de longitude. Na medida que essa distância vai aumentando, chega a 180 graus. Isso acontece também no outro extremo da superfície terrestre, totalizando aí 360 graus de longitude na superfície terrestre. Fusos horários. Vamos entender aí um pouquinho o porquê dos diferentes horários entre alguns países e algumas cidades. Não podemos esquecer que o planeta Terra dá um giro completo em torno de si mesmo, certo? Dando origem aí a um movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele dura 24 horas ou quase 24 horas. Como o nosso planeta tem um formato esférico, é evidente que um determinado período, uma parte esteja voltada para o Sol e será iluminado. A outra parte ficará na sombra. Como o nosso planeta está girando, aos poucos essa situação vai se invertendo. A parte que estava iluminada vai ficando escura e a parte que estava na sombra vai ficando iluminada. Isso explica aí os diferentes horários nos países e nas cidades.